precisando, e ore por nós. Abra a Bíblia de vocês no livro de... Cadê? Tem um monte de pregação aqui. Deixa eu só fechar aqui. Abra primeiro em Isaías. Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 19. Isaías 43, 19. O Geração já está liberado aí, meu amigo. Essa nova geração aí tá só pregador, né? Falo alto, abençoados. Isaías capítulo 43, versículo 19. E depois do culto aqui, eu quero reunir com os líderes, rapidinho lá atrás, eu quero dar uma palavra com vocês, em nome de Jesus. Amém? E Renato e o Rodrigo, doente? Em nome de Jesus, cure ele. Vamos lá. Diz assim: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até o deserto eu vou abrir um caminho e um riacho no meio do ermo. Diga amém. Agora abra lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13. A gente vai ler o verso 13 e o verso 14. Filipenses 13 e 14. 3, 13 e 14. O meu retorno não está funcionando? Não, né? Então eu vou ler aqui no lado. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, né? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Diga amém e aplauda essa palavra. Eu quero falar hoje para vocês sobre a influência do passado na nossa vida. Porque quando eu li esse versículo aqui, eu acabei de ler ele, isso já é passado. Quando eu fechei a minha boca, isso já é passado. A Bíblia tem uma premissa de renovação, que diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e se fizeram nova todas as coisas. E a gente observa aqui a colocação do verbo estar, né? Que não é o esteve e nem o estará. É o estar em Cristo que traz a renovação. É o estar em Cristo é o que traz a nova visão. É o estar em Cristo que traz o perdão dos pecados. E hoje eu quero falar um pouco de passado, por um sentido de que nós precisamos tentar tratar o nosso passado na nossa mente de uma forma inteligente. Porque já foi comprovado que pessoas que não conseguem tratar bem com coisas passadas dentro da sua cabeça, elas são levadas a viver a vida triste. Pessoas que são amarguradas, entristecidas, pessoas nervosas, pessoas que não rompem, pessoas que estão paralisadas, estagnadas em alguma parte da vida. É porque, de alguma forma, elas estão paralisadas por alguma coisa do passado. Uma vez eu vi uma cena assim, muito chocante de um elefante grandão, sabe, um elefante bem grande, amarrado numa corda, num toquinho de árvore, um toco. E eu achei um absurdo. Um elefante desse, o tamanhão do elefante, ele podia só, sei lá, puxar aquilo ali e arrancar aquele toco, porque o elefante gigante, né? Mas amarrado ali. E eu fui pesquisar um pouco sobre isso, e eu vi que aquele elefante, ele estava amarrado no passado. Na verdade, isso aqui é uma forma de adestrar. Os cachorros também são adestrados dessa forma. Um cachorro que é adestrado, ele é adestrado baseado em coisas que ele é feito nessa questão ali. E ele programa a mente, de alguma forma, do animal para que ele entenda algo e fique daquele jeito. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que tem um cachorro, que o nome dele é Leco, que ele
estagna, ele paralisa quando ele coloca só a corrente. Ele coloca a coleira nele, ele não prende a coleira em nada, mas ele coloca a coleira, ele entende que ele tem que ficar parado, ele fica lá. Ninguém consegue tirar ele daquele lugar, porque ele foi adestrado a estar naquela condição. E o elefante é a mesma coisa. O elefante, quando ele era pequeno, ele não tinha força para arrancar, sabe, aquele toco, aquela árvore ali. E ele forçou muito aquilo ali, até ele sofrer muito, tentando conseguir aquilo ali. E os anos foram passando, a força dele aumentou, ele já era agora um elefante grande, mas a mente dele ainda estava condicionada ao passado, e aquilo não fazia ele fluir de forma nenhuma. E Deus, aqui no livro de Isaías, está dizendo: vejam, eu estou fazendo coisa nova, e já está surgindo, vocês não conseguem ver? Sabe, Deus aguçando a nossa vida, a nossa mente a olhar para frente, e até entender que toda o nosso corpo, ele é programado. Gente, olha, se você for olhar o seu pé, ele não é programado para andar para trás. Todo o nosso corpo, a nossa estrutura, ela é programada para ir para frente. O carro, por exemplo, por que o retrovisor é menor que o para-brisa? Porque você tem que olhar mais para frente do que para trás. Mas, infelizmente, muitas pessoas, elas não conseguem tratar com as influências que o passado traz na sua vida, e automaticamente elas também recebem isso, são paralisadas, perdem o seu potencial, vivem aquém daquilo que Deus queria que elas vivessem, e isso faz com que elas não vivam o propósito, a alegria que Deus tem para a vida dela. Deixa eu te falar, tem algumas coisas que você precisa tratar em relação ao seu passado. E eu quero hoje pontuar algumas coisas que eu e você precisamos esquecer do nosso passado. Sabe, quando eu digo esquecer, não é ter uma amnésia, mas ter clareza em relação a essas coisas, para que nós possamos viver uma vida leve, uma vida resolvida. A Bíblia diz que o vosso dizer seja sim, sim, ou não, não. Ou seja, a Bíblia fala, olha, vive uma vida resolvida, uma vida sem pendência, uma vida focada naquilo que realmente eu quero para você. A primeira coisa que eu e você precisamos entender sobre o nosso passado é que Deus, ele perdoa pecados, e que se Deus perdoa os teus pecados, ele também ele te dá uma nova oportunidade. A Bíblia fala assim, que se você pedir perdão a Deus pelos seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a injustiça. A Bíblia diz, ora, o Filho do Homem veio ao mundo perdoar pecados. Paulo falou que Jesus veio ao mundo, à terra, perdoar pecados, no qual ele era o maior pecador. A verdade é que Cristo, ele veio ao mundo por causa da impossibilidade do homem de ser perfeito. Então, sem Cristo, a gente não teria perdão dos pecados. Mas no meio de tudo isso, muitos de nós, por às vezes ter vivido uma vida muito difícil, uma vida com uma dificuldade até de perdoar pessoas, a gente acredita que Deus tem o mesmo problema que a gente. Deus não tem o mesmo problema que a gente. Deus não tem um problema de perdoar. Uma vez perguntaram para ele, Senhor, quantas vezes o Senhor pode perdoar? 7. E quando a Bíblia está falando ali no número 7, ela está falando de um número completo, é como se fosse um máximo, sabe? Chegou no 100, para a gente é o 100, né? Fala 100, parece que é o máximo, mas para o judeu ali era o 7, era o número perfeito, o número completo. Ele falou, não, 70 vezes 7, você multiplicando aí vai dar 490 vezes, com um detalhe, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. E você pensa assim, peraí, deixa eu tentar bater essa meta, vou acordar cedo, você não vai conseguir. Isso diz para todos nós, que a nossa capacidade de erro é muito menor do que a capacidade do amor de Deus de perdoar a gente. O problema dos nossos pecados sempre vai ser a consequência que eles vão gerar. Nunca será o perdão de Deus. O amor de Deus,
ele é incondicional. O amor de Deus, a gente vive no período da graça. Nós temos a vontade de Deus, a bondade de Deus sobre nós. Porém, tudo que o homem semear, isso certamente ele vai colher, e o problema do pecado nunca vai ser o perdão de Deus, mas sim a consequência que ele vai gerar na nossa vida. Ficou bem claro isso? Então, olha o que diz aqui, Hebreus: nunca mais me lembrarei dos seus pecados e dos seus atos de desobediência. Esse texto deixa claro que Deus, por uma causa de tendência do próprio inimigo, ele deixa bem claro que ele não lembrará mais dos nossos pecados. Em outros momentos, ele diz que ele lançará no mar. Sabe, ele vai se esquecer. Esses dias eu estava fazendo uma libertação de um amigo, de um menino que eu conheci, e eu estava lá no apartamento dele, sentando com ele, e o problema todo, de toda a questão que estava se estabelecendo na questão da importunação maligna que estava sobre ele, era ele não se perdoar por algo que tinha acontecido. E eu senti que quando eu lancei uma palavra sobre ele, foi muito fundamental aquilo, que eu falei assim: se Deus já te perdoou e já esqueceu isso, por que tu vai te lembrar? Que eu estava lutando com ele em relação a isso. Deus já, não, mas Deus não vai me perdoar. Falei, Deus não é do Estado Islâmico, irmão. Deus não está com uma metralhadora lá do céu só esperando um momento para fuzilar a gente. Ele não é do Hamas. Deus é bom. Na verdade, Deus não é bom. Deus não tem amor. Deus é amor. E olha que Satanás é. Apocalipse 12, 10 vai dizer assim: então houve uma forte voz que bradava do céu, dizendo assim, ó: finalmente chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado por terra, diga assim, o acusador dos nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de Deus. Quem é esse? O bicho, Satanás, que foi destruído. Então a Bíblia deixa claro que ele é quem? Aquele que acusa, ele é o acusador. Então não tenha dúvida que sobre ainda aquilo que eu falei, de medos, de propostas que vêm na sua mente, de tendências malignas que vêm, sabe, te acusar, isso é o inimigo que vem trazer tudo isso te acusando. E se você vai aceitando isso, você pode ir se afundando. Você pode ir acreditando nisso. Então, você precisa entender que pecados confessados, eles são perdoados. Se você hoje confessar os seus pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a injustiça. Eu quero que você curve a sua cabeça agora nesse lugar. Eu quero que o Espírito Santo venha sobre você e sobre mim, trazer a quebra de toda a condenação de coisas passadas aqui. Pai, eu sei que teus filhos que estão aqui nesse lugar talvez tenham pendências, que lembram de situações, de coisas que já aconteceram. Eles já falaram contigo, já te pediram perdão. Hoje a gente faz isso de novo, te pedimos misericórdia. Coloca teu sangue. Confessamos os nossos pecados, pedimos misericórdia, Deus, tira esse sentimento de condenação e de culpa, retira todo esse sentimento, Deus, do nosso coração, de que nós estamos vivendo algo e até merecemos isso. Não, nós não merecemos isso não é um karma, isso daí não é uma consequência que tem que ser para sempre. Nós não aceitamos isso, nós rejeitamos isso. E nós te pedimos perdão, nós te pedimos misericórdia, nós te pedimos favor, em nome de Jesus. Eu sinto que muitas pessoas aqui até estavam aceitando algumas condições da sua vida, por causa de algumas coisas erradas que você fez. Você até disse, não, eu mereço isso, eu mereço viver isso, eu mereço essa doença, eu mereço isso aqui. Não, você não merece, assim diz o Senhor.
você é perdoado, você é lavado, porque toda colheita ela tem um tempo, isso tem que acabar. E hoje acaba isso em nome de Jesus. A segunda coisa é sobre ofensas causadas por outras pessoas. Você precisa esquecer isso. Você precisa ser leve. Eu tinha um coração muito vingativo. Eu te confesso que ainda está aí. Eu trabalho para ele não voltar. Mas eu tinha muito isso, essa questão de dar o troco, a forra, aquela coisa toda, sabe? Eu tinha muito isso. A minha mãe sabe disso. Eu era muito brigão na rua, na escola. Eu brigava muito. Todo dia tinha eu era doido. E não tinha medo de ninguém. Eu enfrentava pessoas maiores que eu. Era criança. Enfim, eu tinha uma raiva assim que eu não vinha de mim assim isso, sabe? E eu não aceitava algumas coisas. E quando o Espírito Santo ele veio sobre mim, uma das coisas que eu pedi muito para ele é que ele me desse um espírito manso, sabe? Para me aceitar algumas coisas, e suportar algumas coisas, sabe? Porque eu precisava ser igual a Jesus, eu precisava parecer com Jesus, eu precisava, sabe, ser moldado por Ele, eu precisava, sabe, ser tocado por Ele, para me ter a imagem dEle, né? E quando começou a acontecer isso, a gente começa a amar pessoas, servir pessoas. E eu estava até falando agora para o meu amigo aqui, que as ofensas, elas nunca vão vir de pessoas já escrachadas que não gostam de ti. As ofensas, elas sempre vão vir de um lado que você ama, que você gosta, que você não espera. Porque é aí que machuca mesmo de verdade. E nós precisamos esquecer algumas coisas, porque no decorrer dessa vida, e talvez você conheça pessoas assim, que têm dificuldade de perdoar ofensas, essas pessoas elas vão sendo pessoas amarguradas, elas vão sendo pesadas, sabe? Então, elas não liberam isso, elas vão carregando aquilo, aí a vida delas chega a um ponto que ela paralisa, ela estagna, porque se torna tão pesado, que ela não libera, sabe? Eu aprendi também, no meio de tudo isso, que a gente não libera perdão a ofensas, porque pessoas merecem. Nós liberamos perdão, porque nós precisamos de perdão. O Pai Nosso nos ensina isso, que é perdoando, que nós somos perdoados. Perdão não é um sentimento. Você não vai sentir, vai acordar com uma vontade maravilhosa. Ai, que vontade de perdoar aquela pessoa maldita. Você não vai acordar assim. Perdão é uma decisão, é uma escolha inteligente. De você tirar da sua costa coisas que estão te atrapalhando. De lançar fora de você coisas que estão pesando sobre você. Então, os pecados dos outros não devem te atingir. Os erros dos outros, as atitudes dos outros, a raiz da amargura do outro não deve te atingir. Eu quero que você abra aí, por favor, o telão. Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15 vai falar de 4 princípios. Mas abre Hebreus... não, está ali em cima. Hebreus 12, 15 diz assim, ó. Cuide uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus e fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Ou seja, ofensas de outros perturbando você, estragando a sua vida e a sua vida estragada, contaminando outras pessoas. Ou seja, uma pandemia. E aqui fala de 4 princípios. Primeiro, que você deixa de receber as bênçãos de Deus. Cuide para que ninguém separe vocês da graça. Cuide para que ninguém
te afaste de experimentar a bondade de Deus, ou seja, o pecado de alguém, o erro de alguém, a fofoca de alguém, a miséria de alguém, o erro de alguém contra você, não deve fazer você perder as bênçãos de Deus, te afastar da graça de Deus. Outra coisa, a ferida ficar viva e aberta. Então, eu falei esses dias aqui na igreja que existe uma diferença em pessoas marcadas e pessoas feridas. Ninguém é isento aqui de ser ferido, que não pode ficar e você ficar tirando o cascão. Deixa esse negócio sarar, para você só ter a marca. A marca, ela fala da autoridade, o remédio que você recebeu e da cura que você recebeu. Brotar contaminando muitos. Então isso tudo pode contaminar muito e você impedir de receber o perdão de Deus. Olha aqui Mateus 6,14 diz assim: seu Pai Celestial perdoará se perdoares aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não vos perdoará. Então essa parada de perdão aqui, ela é muito séria porque ela é condicional, gente. Então isso vai impedir orações, isso vai impedir você receber bênçãos de Deus, isso pode travar a sua vida, então não brinca com isso não. A Bíblia diz: não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. O que é que isso quer dizer? Não durma com pendências, não deixa acabar o dia, não vai dormir chateado, tenta resolver isso antes. Número 3, bobagens que cometemos na vida. Bobagens são coisas que não são pecados, mas que são vergonhas que a gente cometeu. De repente, sei lá, a gente se enrolou, ficou devendo alguém, né? Sabe, tem coisas que podem marcar a gente, intimidar a gente, sabe, coisas que a gente fez, né? Então, tem tanta coisa que a gente pode ter feito de bobagem que a gente tem que esquecer. Deus me revelou aqui 3 desse lado, você se vestiu de mulher no carnaval, aqui também. Você colocou lá aquela roupinha, né? Foi lá no bloco, né? Isso é uma bobagem que você fez, né? Então tem tanta bobagem que a gente pode ter feito, né? Que pode ter causado prejuízos, que pode ter, sei lá, enfim, pode ter trazido a você uma vergonha, uma culpa também. Número 4, situações desagradáveis da vida. São coisas que acontecem que fogem da nossa capacidade de gerenciar. São coisas fora do nosso controle. Por exemplo, tinha uma pessoa que estava muito mal, por exemplo, por causa do pai. Sabe, o pai, a pessoa não fez nada, mas o pai no ambiente gerava um desconforto, aquela pessoa ficava mal. Então, tem algumas situações desagradáveis que podem gerar situações onde a gente pode também ficar afastado, se isolar, enfim. Então, tem coisas também na nossa vida que podem ter sido coisas desagradáveis que a gente fez lá atrás, que podem também gerar em nós certa vergonha. Olha, por exemplo, assim, eu tenho tentado cuidar de algumas pessoas, e existem algumas pessoas que têm um testemunho de vida aqui, sabe, nessa igreja. Testemunho forte, inclusive, de ter vivido uma vida muito pesada em algumas coisas, sei lá, de coisas pesadas mesmo. Outros, sei lá, estão num tratamento psicológico, tomando um remédio, entendeu? E tem vergonha disso. Coisas, assim, desagradáveis do passado, que está ainda, enfim, que já aconteceu isso. Eu acredito que tudo que acontece na nossa vida, de alguma forma a gente tem que saber tratar isso. De saber que Deus está num processo na nossa vida. De trazer a nós uma força de que Deus ele está causando e tocando o nosso ser, melhorando a nossa vida e fazendo a gente ser melhor. E que o importante mesmo em toda essa situação é que o importante é os passos que vão ser dados agora. Não é algo que você vai apagar da sua memória.
mas é algo que você não vai permitir que esteja aflorado na sua memória e que isso seja o leme da sua vida. Sabe, o passado, ele é uma referência e o futuro é uma perspectiva que Deus nos chama para olhar e dizer: vejam, estou fazendo coisa nova. Vocês não estão vendo? Até o deserto está florescendo, até o ermo já tem água. Ou seja, há uma mudança que eu já estou causando para que vocês recebam, mas o odre novo não vai vir com a vasilha velha. Você precisa abandonar o velho para que o novo venha. E você precisa se despir do velho para que venha o novo, que é a glória e a imagem de Deus sobre cada um de nós. Fique em pé, em nome de Jesus. A moto OTZ, carro OTZ 19, qual é a marca do carro? Citroën, branco, tirado da calçada. Detran tá aí. Brincando, não sei se é Detran não. Gente, esses dias alguém a mulher aqui do lado, ela me reclamou que o pessoal coloca moto na calçada. Não coloca moto na calçada, irmão. Sabe, nem calçada é... Eu até falei, chama o Detran que eu faço uma pregação lá atrás e tal. Porque ela veio querer colocar a culpa em mim, né? Aí como eu tenho esse negócio que eu acabei de falar, que eu não levo o desafio para casa, aí eu olhei para ela assim, falei, o que eu tenho a ver com isso? Falei, tu é o pastor da igreja. Eu falei, não, eles não fizeram o curso lá no Detran? Na verdade, todo mundo que fez o curso no Detran sabe que não pode estacionar na calçada. Eu sou pastor, eu sou culpado disso? Rapaz, eu não carrego peso que não é meu, irmão. Aí eu falei, chame o Detran, minha irmã. Hoje eu vou anunciar num telão, mas chame o Detran. Não sei se foi isso. Não sei se foi isso. Mas amém. Não faça mais isso. Não tem que colocar lá no telão, tá, Fábio? Que vier de novo. Deixa eu orar por você. Vamos jogar esse passado fora para vir um novo, amém? Vamos olhar o passado. Eu me lembro de uma piada que me contaram do cara que pegou o microfone assim, né? Falou, irmão, vai dar o testemunho dele agora. Subiu para dar o testemunho, né? Falou, irmão, porque eu era traficante, irmão. A minha vida era terrível, eu roubava, irmão. Pegava o dinheiro que eu roubava, irmão. E eu pegava e ia para balada, eu curtia a noite toda. Eu cheirava, eu bebia, irmão. Era mulher, irmãos. Ai, irmãos, que saudade. Esse bicho. Ai, meu Deus do céu. Ai, que saudade desse tempo. Não seja assim, olhe para o seu passado de uma forma diferente. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, ajuda-nos a romper, a vencer, a crescer em todos os níveis que o Senhor nos desafia. Eu te peço que o Senhor aqui flua nosso coração, a nossa vida, que o Senhor faça cada um de nós olhar o futuro de uma forma diferente, que nós possamos ver a bondade que está diante dos nossos olhos, que nós possamos ver o favor que existe diante de todos nós, que o Senhor unja a nossa vida para um novo tempo, que o Senhor nos prepare para esse tempo de poder, que o Senhor unja o nosso coração para que a boa vontade, a graça do Senhor venha e se manifeste em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor dizendo que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Você crê nisso? Então levanta a sua mão. Tu és o rei desse povo, Tu és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Tu és a paz.
levante as suas mãos e diga grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Glória a Deus. Gente, se você sentiu no seu coração de ajudar a gente no telão, procure a gente. A gente vai fazer esse carnê e vai ser a gente vai se organizar para a gente comprar isso para casa do Senhor. E no Natal a gente vai montar isso ou não? Amém? Procure a gente que a gente vai estar fazendo e organizando. Fala assim: olha, pastor, eu consigo tanto, 50 reais, eu consigo ajudar com 50 reais. Eu consigo com 20 reais. Qual valor você conseguir, já vai ajudar. E a gente vai unir essas forças. Porque o que alguém falou um dia desse para mim aqui? Teve alguém que falou uma palavra um dia desse para mim: pastor, o senhor tem que compartilhar isso com toda a igreja. Porque algumas bênçãos Deus quer trazer para toda a igreja. E é verdade. E algumas pessoas aqui na nossa igreja são muito abençoadas. E elas ajudam mais. E é verdade isso. E eu queria muito que você entendesse. Hoje mesmo eu estava falando com o Gleice. O Gleice está aqui. O Gleice tem essa empresa hoje de telão. E ele estava dando testemunho dele. Que ele começou muito pequeno na igreja. E Deus começou a abençoar, a prosperar ele. Inclusive, cadê o Gleice? Chama aqui o Gleice, que ele vai contar o milagre que aconteceu. Vem aqui, Gleice. Ele achou que o evento era só quinta-feira, o nosso evento. E ele deu o telão e os outros estavam todos alugados. Ele foi embora. Aí ele ficou sem telão para 2 eventos, no sábado e na sexta. Porque como o evento era 3 dias, ele orou. Aí ele falou: Senhor, o telão está lá na tua casa. Ele estava me falando hoje isso. E o pastor já até falou lá: não vou passar essa vergonha não. Aí ele falou que o cara ligou para ele. Foi, Gleice? Cadê ele? Já foi embora. E o cara ligou para ele. Estava precisando só de uma placa. Ele tinha, que foi a que sobrou daqui, pro sábado. E ele falou assim: olha, ele perguntou: tu não teria? Aí ele falou: tenho. Ele falou: quanto é? Não precisa pagar nada não, pode levar. E Deus faz isso, Deus abençoa. E eu estou muito feliz com o que Deus vai fazer. E vamos se envolver nisso, vamos participar, que essa bênção é para todos. Que a graça do Senhor Jesus, diga amém. Amém. O amor de Deus e nosso Pai, amém. Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente agora e para sempre. Vai na bênção, que Deus te acompanhe, em nome de Jesus.